jejuns que Jesus ignora, mas existem outros jejuns que Jesus respeita. E a maioria das pessoas nunca foi ensinado sobre essa diferença entre esses dois jejuns. Por isso algumas pessoas jejuam, ou choram, se sacrificam, mas continuam presos nos mesmos ciclos espirituais, emocionais, conjugais e principalmente financeiros. Jesus nunca se impressionou com a sua fome, tá? Ok? Senão a África seria bilionária. Jesus nunca se impressionou com o seu sacrifício exterior. Jesus também nunca se moveu por aparência espiritual. Mas o que move Jesus é o alinhamento, a obediência, o alinhamento com o princípio divino, com o que Deus realmente planejou desde o início. Em Mateus capítulo 6, Jesus não começa ensinando como jejuar. Ele começa ensinando quem você é quando ninguém está vendo o que você está fazendo. Então ele diz, quando jejuardes, não façais como os hipócritas. O que os hipócritas faziam? Existe jejum hipócrita? Sim. Existe jejum que parece espiritual, mas é da carne? Sim. Existe jejum que Deus não reconhece, Ele não vê? Sim. O jejum que Jesus respeita, ele não começa no prato. Ele começa na obediência, no você entregar o controle para Deus e parar de controlar. O jejum que ele respeita começa com renúncia de controle. A maioria jejua tentando forçar Deus a agir, mantendo o controle dessa maneira. Mas o jejum que Jesus respeita é aquele em que você para de tentar controlar o resultado. Controle é a raiz de quase toda crise financeira. Quem controla? Gasta antes de perguntar a Deus, assume dívidas sem paz, sem perguntar a Deus, entra em sociedades sem direção da palavra, do Espírito, e decide por medo ou por falta, ou por medo de faltar amanhã também. E depois do jejum, estão pedindo socorro, fazem jejuns enormes pedindo socorro por causa da desobediência que levou à desgraça. Este jejum não faz barulho, ele quebra o espírito da ansiedade. Esse jejum correto, ele mata a sua pressa, ele desinstala a mentalidade de escassez. Em Isaías 58, deixa isso muito claro. Lá Deus diz, por que jejuamos e não atentas tu para isso? E Deus responde mostrando que o problema nunca foi o jejum, mas o coração ainda preso aos mesmos sistemas hipócritas e religiosos que sempre existiram. Jejuavam, mas continuavam explorando, brigando, oprimindo, vivendo para si mesmos. E hoje muitos jejuam, mas continuam desorganizados financeiramente, gastando por carências emocionais, sustentando padrões que Deus nunca pediu, vivendo acima do que podem manter de aparência. Mas esse jejum Jesus não responde. O jejum que Jesus respeita exige coragem para cortar o que dá prazer. Poucos têm coragem de fazer esse jejum, porque esse jejum não é só de comida, é cortar aquilo que anestesia a sua consciência. Para alguns, comida não é o problema. O problema é compras por impulso, redes sociais que alimentam comparações, joguinhos online, vícios emocionais, dependências de pessoas, necessidade da aprovação dos outros. Jesus respeita o jejum que toca essas fontes que te escravizam, não os sintomas. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, não é só de pão. Não é só sobre pão. É sobre onde você tira a segurança.
Financeiramente, isso é muito profundo. Quem jejua de verdade, ele começa a perceber quanto gastava para se sentir aceito, quanto comprava para aliviar os vazios, quanto fazia dívida para manter o status, aparência. E esse jejum verdadeiro dói. Por isso poucos fazem esse jejum, mas é exatamente esse jejum que vai quebrar os ciclos de falências e de perdas. O jejum que Jesus respeita reorganiza a sua vida, não apenas a sua oração. Jesus não respeita um jejum que pede provisão, mas não muda a sua postura. Então, em Lucas 16, ele diz assim: se não fostes fiéis no pouco, quem vos confiará o muito? O jejum que Jesus respeita leva você a organizar as suas finanças, parar de culpar terceiros, assumir a responsabilidade espiritual do que você faz, honrar princípios simples. Então não adianta jejuar pedindo prosperidade e continuar desonrando os acordos, atrasando pagamentos, sem diálogo, vivendo no improviso, rejeitando a correção. O jejum verdadeiro, ele traz ordem, e ordem atrai a provisão. Deus não sustenta bagunça por muito tempo. O jejum que Jesus respeita restaura a sua autoridade espiritual. Quando Jesus jejuou lá no deserto, o Espírito o levou para enfrentar as tentações, para se alinhar à identidade do Pai e para rejeitar atalhos. E Satanás veio e ofereceu exatamente provisão sem obediência, poder sem processo, glória sem cruz. Jesus respondeu com palavra. O jejum que Jesus respeita restaura sua autoridade sobre o seu dinheiro, sobre os seus desejos, sobre suas decisões e sobre o seu tempo. E aí você deixa de ser controlado pelo que você sente falta. E quando isso acontecer, o resultado desse jejum está em Isaías 58, onde descreve: o jejum verdadeiro, ele romperá a luz, a tua luz como a alva. O jejum verdadeiro, ele também é a tua cura, brotará sem detença. O Senhor vai te guiar continuamente, você não vai andar igual cego em tiroteio, você vai saber para onde ir, porque o Senhor te guiará. E fartarás a tua alma até em lugares áridos. A tua alma vai estar farta. Então isso inclui restauração emocional, clareza espiritual, libertação financeira e portas que se abrem sem esforço carnal. Isso não é magia, é apenas alinhamento com o Senhor, com quem Deus é. E para concluirmos esse assunto, o jejum que Jesus respeita não é para impressionar Deus, é para quebrar você por dentro, no bom sentido, é claro. Quebrar o seu orgulho, quebrar o seu controle, quebrar a sua ansiedade, quebrar a sua dependência e também quebrar a sua mentalidade de escassez. E poucos fazem porque poucos querem mudar de verdade. Mas quem faz esse tipo de jejum nunca mais vive do mesmo jeito. E assim terminamos essa mensagem. Agradeço a todos os likes. Você que não deu like, dá like, comenta também. Obrigado pelos comentários, estou lendo todos. E que o Senhor Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço também os inscritos, né? Estamos quase nos 500 inscritos. Então que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.